Está conosco o presidente da cooperativa Languiru, Paulinho. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Todos que nos ouvem nesse horário. Advogado Gilberto também. Muito bom dia aos ouvintes. Tudo bom, Gilberto? Retornar a essa casa. Da mesma forma, alegria em lhe rever. Paulinho, a situação, como é que anda a situação de comercialização de alguns ativos ou de retorno em outras atividades da cooperativa? Não, perfeito. A gente já várias vezes veio até este programa até para trazer para os nossos associados quais os passos que a cooperativa Languiru precisa tomar, né? Então, a gente, ano passado, né, desde que a gente entrou, a gente fez toda uma reestruturação, a gente viu o que era possível da Languiru continuar e o que não, né? E com isso a gente foi tomando as decisões. Acho que o que mais impactou num primeiro momento foi a questão de sair do negócio da suinocultura, né? Nós temos muitos associados, né, que dependiam dessa atividade, e por isso também trouxe o Gilberto, que foi o grande responsável por essa proximidade JBS, Languiru, governo e JBS, né? E finalmente, agora, semana passada, quinta-feira, entrou o tão aguardado projeto de lei na Assembleia Legislativa, e que um pouco o Gilberto pode esclarecer um pouco o que é esse projeto de lei. Então, para que as coisas comecem a andar. Na questão da Aves, a gente começou a bater um contrato com a JBS no dia 12 de fevereiro. Então, agora já estamos indo para a segunda semana, né, de abate, terceira semana de abate de aves, né, que faz com que o nosso frigorífico, nós estamos agora com ele com um turno cheio, de 75 mil aves dia, né, diluir custos. Não adianta tu querer ter um frigorífico do tamanho que é o frigorífico lá de Westfália, para tu querer abater só 25, 30 mil aves, né? Nesse molde, ele vem dando 4, 5 milhões de prejuízo, porque tu passa muito pouco frango, muito pouco quilo de carne, que é o cálculo que se faz dentro de um frigorífico, né? E a gente agora já está trabalhando para buscar mais uma parceria para o segundo turno. Então, a ideia é, até maio, nós conseguirmos abater 150 mil aves, né, dentro do frigorífico. 25, 30 mil continua para Languiru e o restante é prestação de serviço. Um outro segmento que a gente... Hoje não tem mais integrado de aves da Languiru? Languiru? A Languiru ainda tem em torno de 40 mil frangos dia, ela ainda tem associados que poderiam estar produzindo, né? Nós estamos na faixa de 25, 30 mil por dia, então a ideia é puxar ainda esses 10 mil a mais, né, porque daí todo o integrado ainda de aves que está com a cooperativa Languiru também vai estar produzindo aves de forma que o intervalo não seja tão longo, né? Hoje o intervalo entre lotes ele é um pouco mais alongado, justamente porque a gente está fazendo um rodízio, né, para não estar sempre o mesmo produtor criando e o outro fica de fora, né? E o outro setor que a gente sempre acreditou foi o leite, né? Então, o leite com a parceria Lactalis, né, tá dando muito certo. Então, é a segurança do nosso produtor de leite estar recebendo em dia um preço justo, por mais que o mercado do lácteo é um mercado que desde 2022, com aquela suba, né, de leite paga ao produtor, também abriu a porteira de trazer muito leite de fora, né? Então, para nós termos ideia, agora em janeiro de 2024, foram mais de 220 milhões de litros de leite que entraram no Rio Grande do Sul, né, principalmente via Uruguai e Argentina, que acabam prejudicando a nossa cadeia, né? Mas o que a gente está percebendo de que o leite, os estoques eles estão diminuindo dentro do estado, né? As empresas elas tinham muito leite estocado, então isso está diminuindo. E já é um bom sinal, né? Já tivemos um reajuste agora, né, no último preço pago. Então, que o leite ele volte a puxar um preço e passar de novo da casa dos 2,50, 2,60, porque senão também fica quase que uma atividade
inviável, né? Porque o custo ainda é alto, né? Então, são vários segmentos. Neste cenário que o senhor trouxe até aqui de acomodação, de ajeitamento, digamos assim, para criadores, especialmente para associados, onde fica o aspecto liquidez, entrada de recursos para a cooperativa? Não, exato. A gente vai baixar muito, né? Se tu pegar 2022, que a Languiru faturou 2.700 bi, nós vamos estar fechando 2023 em torno de 1 bi, né, de faturamento. E as projeções agora para os próximos anos é um faturamento abaixo de 1 bi. Né? Até porque tu saiu de várias, a própria rede de supermercados, né? Não teve-se essa força, não tem dinheiro para tu manter. Então tudo isso faz com que baixe essa entrada. O que a gente está trabalhando, projetando? Vai ficar na casa de 40, 50 milhões o faturamento mensal. Né? Vai dar para atender o que tem no mercado para Por pagar? isso que a gente precisa... aí é uma outra questão que a gente vai ter que sim, a hora que nós fecharmos o plano de pagamento, né, a lista de credores, nós ter que fazer essas assembleias de credores, né, porque a Languiru vai precisar de tempo para conseguir fazer isso. Né? Então, infelizmente, né, a cooperativa ela hoje não tem esse crédito para estar aí investindo, né? Por isso que a gente não conseguiu segurar os supermercados, porque a gente sempre priorizou o campo. O campo produtor, se ele estiver alojando suínos, se ele estiver alojando aves, o leite dele tiver, bom, já fizemos uma grande parte do trabalho de reestruturação, que é pelo menos o campo continuar seguindo, ativo, né? Porque senão o baque ia ser maior ainda. Né? Muitos me fazem a pergunta, mas a Languiru vai conseguir? Bom, ainda é cedo para dizer, né? Porque, que nem eu disse, nós temos, a partir do momento que a gente fechar o número, né? Nós tivemos dos 3.700 credores, 239 impugnações ou divergências nos valores, que é o que a gente está fazendo agora. Né? Então a projeção agora até o mês de abril, nós terminar essa lista para em maio podermos então lançar o plano de pagamento. E outra que a gente vê, a gente precisou trazer empresas parceiras sólidas, né? Ou seja, a JBS hoje ela é sólida, né? Então abatendo frango para ela, o segmento dos suínos indo com ela, né? Já também traz essa tranquilidade tanto para o produtor quanto também para a sociedade, empregos, né? Mão de obra, porque nós tivemos uma redução de 76% no número de colaboradores da cooperativa. Isso precisava ser feito também, né? Então, são várias ações. Nós tínhamos uma folha de 7,5 milhões, hoje com uma folha de 1,600, 1,6 milhão, ainda reduzindo, tem que reduzir mais um pouco. Dentro dessa parceria dos suínos, o frigorífico vai ser vendido, mas toda essa ração vai ser produzida pela nossa fábrica aqui em Estrela. Então, eu faço com que a minha fábrica de rações, que fica ali perto ali da 386, ela também volte a gerar volume de ração, porque é uma fábrica de 40 mil toneladas por mês, ela pode produzir. Hoje nós estamos produzindo em torno de 7, 8 mil toneladas. Então, nós temos uma fábrica ociosa, isso também é custo, né? Então... E o aspecto jurídico dos fatores e dos problemas que levaram a cooperativa Languiru a esta situação. Como é que tem andado essa investigação? A auditoria está trabalhando, né? A previsão é agora em abril ela fazer o seu parecer, né? Dar o seu parecer. Né? Tem várias situações assim que a gente já entregou para a auditoria, né? Coisas que a gente vai descobrindo. Não sou eu, Paulo, que vou estar fazendo esse trabalho investigativo. Então, o que a gente percebe de documentos, algumas divergências ou irregularidades, tudo a gente vai trazendo para a auditoria. Né? E o pessoal pergunta, e a auditoria? Eu digo, o que eu menos souber da auditoria é melhor, porque daí a gente não está envolvido. Né? Então, eles têm que fazer o trabalho deles, como a gente está fazendo dos últimos 5 anos, então é mais demorado, né? Mas... agora a projeção é em abril a gente poder estar também com esse parecer da auditoria, né, para ela nos dizer o que houve. Assim, a gente tem muitos indicativos, mas hoje eu não posso vir aqui ainda falar algumas coisas, porque senão eu vou ter que provar o contrário. Né?
Então, depois que a auditoria fizer o trabalho dela, a comunidade e a sociedade vai saber o que houve com a cooperativa Languiru. Para anulação ou manter o posicionamento das assembleias, o importante é o resultado dessa auditoria. Também, né? Porque o próprio estatuto, né, da cooperativa e toda a parte de legislação, e aqui está o Dr. Gilberto, né? Se a gente conseguir, e a auditoria provar que houve dolo, má fé, uma fraude ou o próprio desvio, né? Assembleias que já ocorreram podem ser canceladas, sim, né? Porque se nós tivermos esta é a expectativa de associados que deram anuência a muitos contratos. Porque na verdade tu tem uma perda, e quando tu tem uma perda, quem absorve essa perda é o associado. Por isso que ele quer saber, né, e a gente precisa dar essa resposta, não só para o associado, mas para toda a comunidade. O que houve, né? Então, se for sim comprovado que houve dolo, má-fé ou fraude, alguma questão, né, existe essa possibilidade da gente conseguir sim reverter. Caso não se encontre, né, aí fica mais difícil. Né? Então, a gente já está pensando como é que a gente vai fazer, porque 2022 foi uma assembleia, a prestação de conta de 2022, que foi em março, né, um ano atrás praticamente, ela foi induzida. Então, também é uma situação, né, quando tu tinha um conselho que disse assim, não, se não aprovar as contas, amanhã fecha a Languiru. Então, o associado, né, tu imagina ele dentro daquele turbilhão todo. Mas consta em ata essa expressão? Consta em ata, né? Então, é por isso que a gente já está vendo também, né? Porque, de alguma forma, a gente precisa responsabilizar quem cometeu esse desse caminho. Exatamente, da cooperativa, porque não se teve essa preocupação social, né? Como é que vai ficar o produtor, como é que vai ficar o colaborador, como é que vai ficar os municípios que dependem, muitos dependem praticamente só da cooperativa Languiru, né? Então, nós temos ainda muitas respostas para dar para frente, né? Gilberto, a negociação envolvendo o aval do governo do estado, inclusive com recursos financeiros, projeto que consta agora está na Assembleia ou está indo para a Assembleia Legislativa, para que a JBS possa finalizar a negociação e colocar o frigorífico de suínos em funcionamento, lá em Poço das Antas. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Na verdade, como o presidente Paulo falou, para um doente grave, muitas vezes o remédio é amargo. Né? E nesse âmbito, o objetivo da gestão atual sempre foi resolver os problemas em suas partes, e principalmente se a Languiru tem hoje um passivo muito grande, o produtor rural também o tem. Ou seja, ao longo dos anos fez inúmeros investimentos. Esses investimentos são fruto, muitas vezes, também de buscar dinheiro nos bancos e mercado financeiro. E no momento em que a empresa colapsou, o produtor ficou sem renda também. Então, nesse sentido, quando o presidente Paulo assumiu, e após um amplo estudo com assessoria técnica, se chegou à conclusão, então, de que alguns setores eram inviáveis à cooperativa prosseguir. Por quê? Porque absorviam uma grande necessidade de capital de giro. E esse capital de giro, infelizmente, a empresa não tem e também não possui o crédito para buscar, porque se tivesse, não teria acontecido o que aconteceu. A partir disso, e desta constatação técnica de que o setor de suínos ele absorve uma quantidade enorme de recursos financeiros, ou exige o financiamento da cadeia produtiva, desde a matriz até você vender a carne no mercado. Isso é um ciclo muito extenso. Esse ciclo ele é financiado pela cooperativa, com ração, técnico, logística, venda e tudo mais. Se buscou empresas interessadas na aquisição deste ativo, principalmente para evitar com que está acontecendo hoje, que o produtor de suínos
não tem renda. Diferente do setor de leite, que em tese foi resolvido, a questão das aves, que grande parte está muito bem encaminhada, a questão suínos ficou descoberta e mais, sem ter neste mercado uma disputa pelos produtores. Ou seja, não existem empresas hoje interessadas em absorver diretamente esse produtor. E antes, pelo contrário, até a JBS é uma empresa com um padrão internacional de qualidade e de exigências, e tem muitos produtores que trabalhavam para a Languiru que estão receosos que vão ficar excluídos. Bom, aí entra a questão também de se buscar uma parceria, né, entre o poder público, principalmente o Estado. Os municípios todos preocupados também com a queda e o reflexo desta desativação desse setor, vão ter no seu retorno de ICMS. Então, o que aconteceu? Uma das únicas empresas interessadas em absorver o campo, né, foi a JBS. Tá? Se avançou bastante na negociação com elas e hoje, no atual estágio, Paulo, efetivamente não existe uma proposta boa para a Languiru, porque quando você entra num colapso financeiro, se você tem um ativo que vale 100, ele passa a valer menos da metade. Essa é a grande verdade. Mas, se tiver, nesse momento em que o setor de proteína animal passa por severas dificuldades, alguém interessado em absorver o campo, alguém interessado em retomar a atividade, ela é uma proposta que tem que ser considerada. E, nesse sentido, depois de muitas negociações, tanto por parte da empresa, que é uma empresa privada, por parte do poder público, e aí eu digo governo do Estado, e por parte da própria Languiru, que o Paulo, a gente fez uma série de condicionantes para esse negócio acontecer, entre eles de absorver 100% dos produtores que estão no campo, os prestadores de serviço e a retomada preferencial dos empregos daquelas pessoas que já estavam atuando nesse setor de suínos. E isso resultou num protocolo de intenções assinado no final do ano passado, onde todas estas cláusulas estão dispostas e, por sua vez, a JBS assumindo esse compromisso, então, de primeiro contratar os funcionários que estavam no frigorífico, segundo lugar, de buscar ficar com 100% dos produtores rurais, dando a opção para eles continuar trabalhando desde o menor até o maior, os prestadores de serviços, e aí nós estamos falando de freteiros, de pessoal que tem investimentos grandes em frota de caminhões, seja para abastecer a ração ou recolher o suíno, se chegou num projeto de lei que foi enviado para a Assembleia Legislativa, buscando a liberação de alguns créditos fiscais, não específico para a JBS, mas para todas as empresas que têm condições de aproveitar algum crédito tributário que hoje não conseguem fazer em troca de investimentos no Estado, né? Esse projeto de lei ele foi encaminhado ano passado junto com aquele pacote do ICMS, que acabou sendo retirado pelo governo do Estado, e agora reenviado separadamente um novo PL, justamente possibilitando que empresas que têm algum crédito tributário a receber do governo do Estado, em troca de novos investimentos, eles poderão aproveitá-lo para fazer isso. E a JBS também apresentou nesse pacote um projeto de duplicação da planta de suínos lá no frigorífico de Poço das Antas, ou seja, nos próximos anos, né, eles vão
duplicar aquela planta, ou seja, num abate de 1.700 suínos, passará a ter um abate de 3.400 suínos diários. Então, é uma medida que contempla os interesses da cooperativa Languiru, principalmente, como o Paulo colocou, o interesse do campo, que hoje está desprotegido, e é a fórmula que o poder público encontrou de também fazer a sua parte para solucionar um problema que não é, vamos ser bem honestos, do setor público, mas os reflexos que isso causa em toda a região são enormes. Depende do aval da Assembleia para a JBS começar o abate? Não depende do aval, depende da finalização do negócio, né? Porque a partir do momento... Hoje, o frigorífico de suínos lá em Poço das Antas, ele me dá um prejuízo de 1 milhão por mês. Por quê? Depreciação. Existe toda a parte de frios desde junho, ele tem que trabalhar, eu não consigo desligar as câmeras frias, porque ele é à base de amônia, e a amônia ela não pode parar, então ela tem que estar sempre em movimento. Então, para isso também eu tenho que ter um grupo de funcionários ainda lá até o dia que eu consigo, de fato, vender essa unidade. Por isso que a gente fala muitas vezes da press, e quando o Gilberto colocou aqui, né, era já para ter votado ano passado, mas aí com aquela questão toda do aumento de semestre, retirou o projeto, nós perdemos 60 dias nesse negócio aqui, né? E o custo correndo lá. Então, a partir do momento agora que vai o projeto de lei, começa a fazer parte do contrato, assinou, nós damos baixa no CNPJ e aí a JBS pode abrir o CNPJ novo e transferir todas as habilitações, que o frigorífico não perdeu as habilitações, isso é importante também, porque senão desvaloriza mais ainda. Mas aquele... Qual é a previsão disso acontecer? Olha, a ideia é até junho deste ano, né, metade do ano, a coisa está encaminhada, porque o processo, vamos lá, da unidade, um CNPJ vai levar no mínimo 1 mês e meio para tu poder abrir, né? Então, vamos lá, se nós conseguir no mês de março assinar o contrato, mais 1 mês e meio a 2 meses, né? Mas a JBS já está visitando associados, nós tivemos essas informações há uns dias atrás, né? Então eles já estão fazendo esse movimento, e aí a gente volta de novo, investimento. A gente sabe que a JBS ela é uma empresa, como o BRF, que exporta muito. Então, muitas dessas exigências que é feita nas propriedades, não é a empresa em si que faz, mas é muito mais o mercado para quem ela exporta, né? Então, vamos pegar, a Languiru exportava frango para a parte dos árabes lá, que tem que ter a certificação halal, ou seja, tem que ter um muçulmano aqui dentro do frigorífico para olhar como é que o franguinho está sendo sangrado, como é que se está... Porque senão não exporta. Então, as exigências dessas questões, todas, elas vêm muito do mercado e não propriamente só da empresa, né? Então, sim, o produtor tem que fazer algum investimento, né? A JBS não abre mão da biosseguridade, que é o encercamento, que é o escritório, né? Que é a proteção de passarinhos, né? A questão do bem-estar animal. Então, são detalhes que a Languiru sempre não exigiu tanto, mas deveria ter exigido também já, né? Mas essas grandes empresas, elas vêm sim, um pouco nesse sentido, mas é uma questão tranquila, não precisa fazer tudo na hora, então tu pode ir escalonando, né, essas melhorias no decorrer da criação. Então, eu acho que é o que a gente consegue hoje trazer, e importante, o que a gente ouve do associado é voltar a produzir de novo, né? Ok, vamos aguardar então esse posicionamento da Assembleia. O projeto está ingressando na casa, né? Sim, na verdade a previsão existe de votar isso ainda dentro desse mês de março, tá? E isto porque ele entrou com um regime de urgência, nós estamos acompanhando isso. Fazendo visitas aos deputados, né, esclarecendo o que é o projeto, né? Nós teremos essa semana a reunião da bancada dos líderes na Assembleia Legislativa, então a gente vai estar lá também, colocando para eles a importância do projeto e a celeridade que ele precisa ter, né? E quanto aos investimentos, o medo dos produtores, né? Obviamente esse receio existe, mas
a empresa tem o compromisso de dar a oportunidade para todos os que produziam para a Langiru e, claro, vai buscar novos produtores também. Quanto a essa exigência de novos investimentos, vai haver um prazo de 3 anos para que o produtor se adapte à sua granja. Não é necessário esse investimento imediato, ou seja, no momento em que você passa a ser integrado da JBS, você tendo um contrato de integração assinado com a empresa, obviamente que isso facilita também o produtor renegociar seus débitos perante o seu agente financeiro e até buscar um novo financiamento para fazer eventualmente alguma adaptação. Agora, este prazo de 3 anos é dado a todo aquele produtor que tiver que fazer a sua adaptação nas granjas. Por quê? Talvez um dos grandes problemas da Langiru não conseguir acessar mercados internacionais que são exigentes nessa questão que o presidente Paulo colocou da sanidade animal, o bem-estar animal, por não fazer o tema de casa, não conseguiu acessar esses mercados que também agravaram a crise, porque hoje a empresa que depende de proteína animal, que depende exclusivamente do mercado interno, ela passa por uma crise muito grande. E outras empresas que têm a exportação, eles conseguem hoje compensar os custos e a diferença que existe entre custo de produção e lucro. Então, essa é a nossa expectativa, são notícias boas. Acreditamos que durante o mês de março se vota esse projeto, que existe o comprometimento da maioria dos líderes da bancada da Assembleia Legislativa em aprovar, e nossa expectativa é essa para que logo ali adiante comecem, então, novamente o alojamento e o abate, como o Paulo falou, lá pela metade do ano. Ok, muito obrigado, Paulo Birk, presidente, Gilberto Keller, advogado, fazendo a intermediação nesse projeto da JBS, Governo do Estado, e de interesse, claro, da cooperativa Langiru e dos produtores de suínos. Um abraço, senhores. Obrigado, Paulo. Obrigado, Nicolas. E é sempre bom a gente poder colocar aqui essas informações. E, para finalizar, dia 28 de março, nós teremos a nossa assembleia. Então, já deixar aqui já pré-agendado, 28 de março, a assembleia, uma assembleia de um dia inteiro. Nós não vamos conseguir fazê-la em meio-dia, como normalmente se fazia. Então, a ideia ela vai ser o dia inteiro, porque nós temos muitas coisas que a gente vai apresentar, números, nós vamos trazer várias situações. E a auditoria também? A auditoria, sim, vai ter o parecer já do contábil também, né? Então, daqui um pouco, se a auditoria terminou, o parecer, ou tiver uma prévia, já podemos dar uma prévia também, para os associados. Então, o pessoal já ir marcando no seu calendário, lá na sua agenda, dia 28 de março, a Assembleia da Cooperativa Langiru, da prestação de contas do exercício 2023. Tá bem. Obrigado. Um abraço, Gilberto. Paulinho, da mesma forma. Obrigadão. Gilberto Keller, advogado, e o Paulo Birk, que é presidente da cooperativa Langiru.